E aí, pessoal, o que vocês estão fazendo aí parado? Vamos lá, mais um vídeo com a professora Francisca. Solta a vinheta. Boa tarde, meus amores do quinto ano. Pois é, nós estamos aí nesse período para poder fechar a nossa disciplina de história, não é isso, né? Então a gente precisa o quê? Ver essas aulas extras. Prestem bastante atenção. Vamos conversar um pouquinho sobre o ciclo do café aí na página 233. Então a gente vai o quê? Dar uma pincelada, né, nesse ciclo do café para ver o que foi que aconteceu e por que ele foi importante para a história do Brasil. O que acontece? Como foi trazida as primeiras mudas, né, de café para o Brasil? Ela foi trazida por Francisco de Melo Palheta, né? Ele era o quê? Luso brasileiro. O que significa o termo luso brasileiro? Português brasileiro. Então, foi trazida, né? Isso? E ela foi o quê? Contrabandeada aí da Guiana Francesa, ok? O que acontece nesse período aí do café? Primeiro começa, tem dois fatores importantes aqui no Brasil. Aliás, primeiro fator importante aqui no Brasil é o quê? A questão climática, né? A questão do clima favorece a plantação do café. Então, planta-se o café. Aí o que acontece? O café começa a ser comercializado para o uso doméstico, ou seja, não, a gente vai plantar, vai o quê? Colher e fazer um cafezinho gostoso. Então, aí começa a produção do café, com o intuito do quê? De um uso doméstico, né? Domesticado, assim para nós tomar aquele cafezinho gostoso. Porém, a partir do século XIX, né, com as lavouras, né, de café que se espalharam pelo interior da região sudeste, destacando quem? Destacando São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era o quê? A antiga capital do Brasil, né? Aí o que acontece aí? Havia dois grandes grupos muito importantes, né? Que era o quê? Os dois grandes grupos que eram o quê? Produtores de café. Preste atenção, gente. Primeiro o café, ele começa a ser, ele passa o quê? O uso doméstico. E aí percebe-se o quê? Percebe que o café, ele pode ser uma grande influência. E aí os fazendeiros começam, então, a investir no café, né? Criando as grandes lavouras, né, do café, com mão de obra, o quê? Mão de obra, a princípio a mão de obra, ela era totalmente escrava, né? E aí você já sabe como foi o processo de escravidão de acordo com as aulas anteriores da professora, né? Então, o que acontece? Aí, esse processo, quando foi aí lá durante o reinado de Dom Pedro II, né, os seus 50 anos, a escravidão ela tinha que acabar. E aí influenciou o quê? Na produção do café, porque os fazendeiros, eles não queriam perder de forma nenhuma a mão escrava. Porém, a Inglaterra ficava, né, dando aquela pressão em Dom Pedro. Bora lá, vamos abolir aí a escravidão, porque isso tem que acabar. Mas os fazendeiros diziam o quê? Eu não posso perder. Jamais eu vou perder com isso. Oxe, eu vou ser o pior prejudicado. O café nesse momento está em alta. Por que o café nesse momento está em alta, gente? Por causa da decadência, né? Da caída, da exportação do quê? Do algodão, do açúcar, nem isso? Quer dizer que com esses conflitos, lembra que no período regencial houve grandes conflitos aqui no Brasil? Pois é, e aí caiu, né, a nossa exportação para fora, do açúcar, do algodão, e aí os fazendeiros, né, perceberam que deveriam mudar de ramo, né? Então começaram a plantar o café. E o café, ele foi um grande destaque nesse período aí, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Grandes plantações, grandes fazendeiros com a mão totalmente escrava. Porém, quando acontece, né,
o processo de abolição, que eles não queriam de forma nenhuma, porque era totalmente escravocrata, né? Passava o quê? Basicamente eles compravam, né, os escravos, e aí o que acontecia? Os escravos trabalhavam mesmo da pior forma possível, e eles não queriam perder essa mão barata, né, essa mão de obra muito barata. O que acontece? Mesmo assim, na região vieram outros imigrantes, mas também da mesma forma, de uma forma ainda escrava, né, para trabalhar nas grandes lavouras do café, porque o fazendeiro não poderia perder, principalmente porque o café naquele momento, além do Brasil ser um grande consumidor de café, ou seja, vender muito café para dentro do próprio Brasil, estava o quê? Estava com um processo de quê? De exportação para fora, principalmente aonde? Aí, os Estados Unidos, o grande comprador de café, como também nos países europeus, compravam demais o café. Com isso, o que acontece? Como a produção está elevada, o preço tem o quê? Tem que diminuir, tem que cair o preço. Então, o café, caiu o preço, não é isso? Cair esse preço. Só que lá em 1929 houve uma crise, né? Que aí a gente chama o quê? A crise de 29, que aconteceu nos Estados Unidos, onde várias bolsas de valores, né, imediato despencaram, né, fazendo com que vários produtos perdessem o valor. E aqui no Brasil não foi diferente. Também o café, aconteceu a mesma coisa com o café, né? Ele começou a perder o seu valor. Aí o que acontecia? Antes disso, da crise de 29, gente, que eu esqueci de frisar para vocês, é importante. O que acontece? Os produtores de café, como eles produziam muito café mesmo, bastante café, e eles vendiam. O que acontecia com o restante daquela safra que eles não conseguiriam vender? Vamos supor dizer, vendia, sobrou. Aí o preço tinha que cair mais, né? Principalmente para nós, para a gente poder comprar, e também o pessoal de fora se interessar e comprar, né? Os Estados Unidos ou os países europeus comprar. Mas os produtores, eles não queriam perder, sabidinho eles, né? Não queriam perder. O que aconteceu? Eles forçavam o governo brasileiro a comprar o café o preço normal por eles. E depois que acontecia isso, o café era queimado. Por quê? Porque eles não queriam ter nenhum tipo de prejuízo, os grandes fazendeiros. Isso aconteceu no Brasil, né? Dessa forma. Mas também o café trouxe grandes benefícios para o Brasil, principalmente com relação à chegada das indústrias, né? E aí começa o quê? O processo de vias, né? Fazendo a ligação entre as províncias, a província de São Paulo, a província de Minas Gerais, a província de quê? Do Rio de Janeiro, ligando o quê? Dois grandes portos que eu quase esqueço aqui de falar para vocês, que foi o quê? O Vale do Parnaíba, né? E os produtores lá no final, no oeste paulista, mas ao grande porto de quê? O grande porto de Santos, né? Ligando a rodovia de São Paulo ao porto de Santos, como também ligando a capital, a antiga capital do Brasil, que era quem? O Rio de Janeiro. E também aí no sul de Minas Gerais. Então, ligando essas províncias até o porto de Santos. Para quê? Para poder o café viajar, né, para fora do Brasil, ou os Estados Unidos, ou os países europeus. E assim aconteceu. Com isso também veio a chegada de quê? Não somente da indústria metalúrgica, mas também de outras indústrias, como a indústria do quê? A indústria de sabão, de bebida. Então, com isso começa o quê? O processo de desenvolvimento. Então, o café ele influencia nesse período aí, no final do século XIX, a esse crescimento industrial, trazendo essas indústrias e oferta de emprego para as pessoas, né?
mesmo que de forma ainda bem lenta, bem arcaica, como nós chamamos, é isso? Então, essa parte aí é uma partezinha que o café ele contribui, que tem todas essas informações aqui no livro de vocês, né? O café, gente, também, só enfatizando um pouco mais, né? Primeiro, o que acontecia para eles conseguirem esse processo do café? A princípio, para eles conseguirem ter, né, grande quantidade de café, eles teriam que fazer o processo de desmatamento da área, né? O clima favorece, mas também tem a questão do desmatamento. Então, durava o quê? Em torno de 5 anos para eles poderem obter esse lucro. Então, eles desmatavam para depois fazer o processo de plantio, arar a terra, plantar. Aí vem o processo da colheita, o processo de armazenamento até chegar a Santos. E aí esse processo, antes das ferrovias, eram feitos em mulas, cavalos, levando o café, né? Claro que empacotado, ensacado o café era feito dessa forma, né? Então demora muito tempo aí para acontecer isso. Muito tempo mesmo, né? Então, gente, aí com esse processo do café, como era de forma muito assim, demorada, aí vamos lá, tem que ter outros investimentos. Então vieram outros investidores de fora, né, para começar o processo de industrialização, principalmente fazendo as rodovias para que esse café chegasse com mais rápido, né, mais rapidez ao porto e aí não perder nenhum tempo para ganhar muito dinheiro, né? E aí esses fazendeiros nesse período aí eram chamados de quê? Barões do café. Então eles receberam essa nomenclatura, né? Isso. E aí não esqueçam, gente, que devido ao que? O processo de monocultura, o latifúndio e a exportação, que foi a queda, né, do açúcar, do valor do açúcar, do algodão, o café então entra contribuindo, né, para um grande processo dentro do Brasil, né? Isso foi aonde o Brasil ele teve muitos recursos, principalmente em sistema financeiro, porém só beneficiava quem? A quem tinha dinheiro, infelizmente, né? E a principal região, né, que ganhou esse benefício só foi a região sul, né? A região sul, sudeste, ou seja, foi onde concentrou o dinheiro. O dinheiro ficava lá. O dinheiro não saiu para as demais regiões. Enquanto lá estava no processo de desenvolvimento grande, o crescimento, vindo as indústrias crescendo, as demais regiões ficaram o quê? Paradas, esquecidas com esse processo econômico. Então, tem os fatores positivos? Tem os fatores positivos do café, né? Nossa riqueza. Porém, tem os fatores negativos. Mão escrava de escravos, né? A preços de banana. Apesar dos imigrantes estarem saindo de suas regiões ou de outros países para ganhar ou pensar que iriam ganhar dinheiro, né? Porém, só os grandes fazendeiros foi o que enricaram, principalmente também os nossos governantes, tiraram grandes proveito desse período aí do café. As demais regiões, infelizmente, não puderam estar beneficiadas aí nesse período que marcou a nossa história brasileira, né? Infelizmente. Isso aconteceu, gente. E é importante a gente poder o quê? Estar aqui conversando, entendendo por que o período do café foi importante para o Brasil. Trouxe 2 fatores, como eu falei para vocês. O fator positivo e, ao mesmo tempo, o fator negativo. Uma região cresceu, as demais ficaram paradas. Não é isso? Pessoas ricas ficaram mais ricas e as pessoas pobres continuaram da mesma forma. Só começa a ganhar alguma coisa quando vem o quê? As indústrias ofertando emprego. Mas
os grandes fazendeiros, barões do café, né, tiraram grande proveito com a mão escrava, mesmo que os imigrantes ou os escravos vindo aí. E aí vocês também, é importante ressaltar aqui para vocês, gente, lembrar que mesmo quando eu falei para vocês, mas Dom Pedro, né, o imperador Dom Pedro II foi lá e aboliu a mão escrava. Pois é, né, a abolição, né, isso, o trabalho escravo. Mas o que acontecia? As rotas, as margens litorâneas do Nordeste ainda vinham contrabando dos escravos, né? Isso lá da África. E aí esses barões de café, eles não eram bestas, não queriam perder, foram lá e mesmo assim contrabandeando essa mão escrava, né? Os escravos, comprando os escravos para trabalhar da pior forma possível, né? Então, esse aqui é um resumo do que está aí no livro de vocês. E também tem alguma coisinha que não está no livro de vocês, que a gente sempre tem que estar pesquisando para estar colocando, porque é muito importante. Vamos agora fazer a atividade, meus amores? Bora lá. Ah, não! Antes de fazer as atividades, me perdoem. Tem também algumas consequências do ciclo do café. Eu esqueci de falar essa questão do ciclo do café. O que aconteceu com essas consequências? Primeiro vem o quê? A devastação indiscriminada, né, de grandes áreas, ou seja, derrubada de grandes árvores. Isso foi um fator negativo também. A dependência de toda a economia brasileira ficou concentrada aonde? No café, né? Nesses recursos, principalmente nessa valorização do café. Então, isso foi um fator negativo, como eu falei para vocês, que beneficiou só uma região e as demais ficaram esquecidas, né? A concentração também, gente, do poder político, o desenvolvimento industrial, a urbanização e ampliação, né, da malha de transporte apenas ficou concentrada aonde? Na região sudeste. Então, a região sudeste crescendo e as outras, coitadas, atrás. E ficaram aí perpetuando por alguns anos aí, né, até então vir... Só no outro capítulo a gente vai descobrir o que foi que veio, tá certo? Viu? Vamos fazer agora a atividade, viu? Bora lá. Página 237, vocês vão fazer essa atividade. Então, nós pincelamos o café e a gente vai dar continuidade com o conteúdo, gente, Brasil República. E a gente vai entender o que aconteceu com as demais regiões. Não vai ficar, ó, a interrogação não. Sim, mas o que aconteceu? Não vai ter mais vídeo, a professora não vai falar? Vai sim, meus amores. Nós iremos nos encontrar, sabe aonde? Quando? Amanhã, certo? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.